Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, começando mais um Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Pai de Santo que joga demanda em ex-filhos da casa. Esta é mais uma dúvida que eu recebi por e-mail. Se você quiser que eu comente algum assunto, se você quiser saber a minha opinião, manda um e-mail para vozespiritualista@gmail.com, tranquilo? E se você estiver assistindo pelo YouTube, lembre-se de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de mostrar esse vídeo para outras pessoas e também dá um pulo lá no Spotify ou no Google Podcasts ou no Amazon Music e acompanhe por lá também, porque as reflexões agora saem aqui no YouTube e saem também nessas plataformas. É só você digitar Voz Espiritualista que você me encontra, tranquilo? Bem, eu vou fazer aqui a leitura do e-mail que eu recebi e na sequência eu trago os meus comentários. Boa noite, Leonardo. Gostaria de dar uma sugestão referente ao podcast em relação a um tema. O que seus guias falam em referente àquele pai de santo que joga uma demanda no ex-filho da casa e cria um desencarne? Agora eu fico numa dúvida. Se nós somos espíritos que recebemos uma autorização para vir para a Terra, como o plano maior deixa isso acontecer? Não é estranho? Valeu aí pelo tema. É muito estranho, não é? Mas só é estranho porque esse tipo de coisa não existe. Isso faz parte dos mitos, das superstições que envolvem os assuntos de natureza espiritual. Não existe trabalho espiritual que resulte em morte. Raciocina comigo. Vamos supor que eu fosse essa pessoa. Então eu sei fazer um trabalho espiritual que resulta na morte de quem eu quero. Você não acha que nesse momento os meus serviços estariam sendo disputados não pelo o marido que quer a herança da esposa, mas sim por governos? Quantas guerras neste momento poderiam chegar ao fim se os líderes de determinados países morressem? Então, se eu tenho poder para fazer um trabalho espiritual que resulta na morte de uma pessoa, eu estaria nesse momento sendo procurado por governos do mundo inteiro, que iam me oferecer milhões e milhões de dólares para que eu matasse os líderes inimigos. Então, eu particularmente não acredito nisso. Eu nunca conversei com uma entidade que me dissesse que esse tipo de trabalho exista. Embora a gente sabe, tem muita propaganda nesse assunto. Tem muita gente por aí que fala, né, que faz de tudo, né, que mata, que ressuscita, que cura isso, cura aquilo, mas na imensa maioria das vezes isso é apenas propaganda falsa para enganar pessoas incautas. Então vamos começar por aí. Trabalho espiritual que resulta em morte para mim é bobagem, esquece. Então essa incoerência que você apontou, ela deixa de existir uma vez que existe apenas um único ser que determina a vida e a morte. E ele está em algum lugar lá em cima. Não é aqui na Terra. Não é um pai de santo, não é um feiticeiro, nem é sequer um espírito. Apenas Deus é o Senhor da vida e da morte. Tá, mas então trabalhos espirituais negativos não existem? Existem. É o que a gente chama no contexto da Umbanda, caso você não esteja familiarizado, de demanda. Tá? Trabalhos espirituais negativos geram energias negativas que, quando são direcionadas para uma pessoa, pode perturbá-la, pode atrapalhá-la, mas não pode matá-la. Por quê? Porque vida e morte, só lá em cima, é que se determina. Tá? Então, vamos pegar aqui o cenário que você trouxe nesse exemplo, né? Então, a gente está falando de um pai de santo, isto é um líder religioso, que ele joga demanda naqueles filhos que saem da sua casa. Infelizmente, isso não é raro. Nesses anos todos de internet, eu já conversei com um monte de gente que passou por situações semelhantes. E aqui já fica um primeiro alerta. Se você está num terreiro de Umbanda e lá, por qualquer razão que seja, se joga demanda em outras pessoas, então, deixa suas orelhas em pé, porque é questão de tempo até que você seja a vítima da vez. A Umbanda é uma religião de amor, é uma religião de caridade. Os trabalhos espirituais que acontecem na Umbanda visam ajudar o ser humano e não atrapalhá-lo. Logo, quando você está num terreiro em que o dirigente ameaça ou faz trabalhos negativos contra outras pessoas, ele está deixando claro que ele não é um bom líder religioso,
que ele não honra a roupa branca que ele vestiu. Ele não honra os princípios fundamentais da religião que ele abraçou. É a mesma coisa eu querer amaldiçoar uma pessoa usando o nome de Jesus. Então, Jesus vai te amaldiçoar. Aí você lê os evangelhos, Jesus só fala de amor, de perdão, de caridade. Entende como é incoerente? Então, um líder de terreiro de Umbanda que faz o mal, seja para seus desafetos, seja para as pessoas que querem sair do seu terreiro, é simplesmente um líder religioso ruim. E ninguém deveria estar na casa desse cara, porque muito provavelmente as coisas que acontecem ali são bagunçadas, são desestruturadas. Um líder religioso de verdade, ele não fica censurando as pessoas, ele não fica impedindo as pessoas de irem para onde elas quiserem ir. Ele não faz questão que as pessoas fiquem na casa dele, custe o que custar. Então, se você está num terreiro que faz tudo o contrário disso que eu acabei de falar, deixa suas orelhinhas em pé, porque você provavelmente está numa casa desestruturada e é questão de tempo até que você seja a vítima da vez. Agora, em relação à questão em si, né? A gente já falou aqui que esse negócio de fazer trabalho para matar os outros para mim é bobagem, mas vamos pegar esse cenário, né, do dirigente que faz trabalhos para prejudicar a vida das pessoas. Existe um princípio na Umbanda chamado lei do retorno, é o bumerangue da vida. Tudo aquilo que você joga volta contra você, certo? Então tudo aquilo que você faz voltará contra você. Logo, se eu faço mal contra uma pessoa, esse mal retorna para mim. Se eu estou fazendo uma demanda contra um filho da casa, essa demanda retorna para mim. Logo, tudo que eu desejo e externalizo de mal para o outro, em algum momento retornará para mim. Não tem como fazer o mal do ponto de vista espiritual e ficar impune. Então, dentro desse exemplo aqui, o que vai acontecer? Esse dirigente vai afundar cada vez mais. A própria perturbação que ele quer gerar nas pessoas vai voltar para a vida dele. Daqui a pouco o terreiro está desestruturado, ninguém se entende, começam as brigas. Daqui a pouco o terreiro afunda. Então, é o que vai acontecer com quem quiser, né, seguir por este caminho que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a Umbanda propõe, né? Mas enfim, é isso que eu penso. Agradeço aí a pergunta e reforço mais uma vez, se você quer submeter um assunto, algum tema que você queira a minha opinião, manda para vozespiritualista@gmail.com. Um abraço e até a próxima.